A Justiça corria mais risco de ser aparelhada com o PT ou agora com Bolsonaro? Bem-vindos a mais um Ring da Pan, comigo aqui, Kim Kataguiri, em Brasília, né, no isolamento, Guga Noblar, ali também da sua casa, e hoje a gente vai discutir sobre a liberdade, sobre o aparelhamento da justiça durante os governos petistas, se os órgãos de fiscalização e controle tinham mais liberdade durante os governos do PT do que agora com o Bolsonaro. E eu quero começar dizendo o seguinte: o próprio PT, quando ele fez aquela famosa autocrítica em 2016, admite que um dos seus principais erros foi não ter conseguido aparelhar o Ministério Público Federal e a Polícia Federal. Isso está documentado, né? Eu não preciso resgatar discurso de ninguém, eu não preciso fazer uma interpretação sobre um discurso, sobre uma fala de algum petista. Está documentado o manifesto do PT em 2016, no impeachment da Dilma, em que eles fizeram essa reflexão do porquê que eles saíram do poder, né? Ou seja, havia liberdade para a Polícia Federal investigar? Havia liberdade para o Ministério Público Federal atuar? Havia, mas como um erro do Partido dos Trabalhadores. O Partido dos Trabalhadores não viam isso como uma política de Estado, da autonomia, da liberdade para que esses órgãos funcionassem. Esses órgãos funcionavam apesar das intenções autoritárias do PT, em que, no seu próprio manifesto em 2016, foi além, né? Queria mexer no currículo das Forças Armadas, né? Disse que isso foi um erro não ter mexido, não ter promovido também os militares alinhados com o partido, né? Mas qual que é essa preocupação do PT em promover os militares alinhados com o partido, né? Será que era, né, para garantir o projeto autoritário do poder? A mesma coisa, né, de redistribuir a verba da imprensa, né? O Lula também citou isso como um dos problemas de não ter redistribuído, redimensionado o dinheiro para a imprensa, ou seja, matado de inanição os adversários e beneficiar os seus aliados, né? Utilizar a estrutura do Estado de maneira privada para fins privados, de maneira autoritária, cerceando a liberdade. E isso, mais do que isso, além disso estar documentado, também está documentado em 2018. Todo candidato à presidência da República, vai lembrar, precisa registrar projetos de governo no TSE, e o Haddad registrou com 2 pontos assustadores, que é indicação do Ministério Público Federal e indicação do Judiciário sem necessidade de concurso. Ou seja, eles queriam que, literalmente, escancaradamente, já no seu plano de governo, claro que ele não falou isso na propaganda, que isso não é nada popular, mas no plano de governo estava documentado, isso pode ver, vai lá no site do TSE, tem todos disponíveis ali desde 2006, acho, tá lá, dizendo que para aumentar a representação social no Ministério Público e no Judiciário, o Haddad defendia no seu plano de governo você ter essas indicações sem concurso, sem esse critério técnico. É por isso que às vezes eu faço essa brincadeira irônica, né, mas respeitosa, de chamar o meu companheiro de debate, Kim, de mãe de Ná aqui do debate, porque ele tem que partir de uma suposição, mais uma vez, ele tem que supor que se o PT fosse eleito pela 5ª vez, né, um partido que já foi eleito 4 vezes, se fosse eleito pela 5ª, aí sim iria implementar um projeto totalitário de poder que sufocaria os opositores, os aliados, a imprensa, os aliados não, né? Mas até os aliados, talvez, né? Como o Bolsonaro gosta de fazer. E aí ele precisa sempre partir de uma suposição que, se a gente for comparar com a realidade, você pode pegar um manifesto do PT quando estava assim, tinha acabado de perder a cadeira de presidente, o pessoal estava ali sim num estado de conflito com outros políticos, com o próprio Ministério Público. Aí você pega um manifesto e tenta tirar aquilo como um todo. Não, vamos comparar o PT com o que o PT fez na prática, com os 4 anos de PT no poder. Durante 4 anos de PT, o que eles fizeram foi consolidar, foi ajudar a consolidar o nosso Estado democrático de direito, instituído pela Constituição de 88 e fortalecido ao longo desses anos, muito a partir, sim, de 2004, a partir de um período onde o Lula já era presidente e depois com a Dilma Rousseff. A gente tem uma série de políticas que foram aprovadas. Parece que eu sou advogado do PT aqui, porque
Kim, ele me coloca... Tá quase, Guga, tá quase. Ele me coloca ali no canto do corner para parecer isso, que ele cita o PT desse jeito, mas eu tenho que ser fiel aos fatos. Eu sou um jornalista. O fato é que durante o governo do PT, Ministério Público, Procuradoria-Geral, o próprio STF, as instituições, elas se fortaleceram, elas foram fortalecidas. A gente tem uma série de políticas que foram aprovadas e que garantiram o poder de atuação, a independência necessária para todos esses órgãos, inclusive para a imprensa. Foi durante o governo do PT que foi aprovada a lei de acesso à informação, que a imprensa tanto usa para conseguir se valer de informações sigilosas e para a partir dali fazer as suas investigações. Foi com o PT que foi aprovado essa garantia da delação premiada, que permite você trocar um depoimento por algum tipo de benefício, que inclusive prejudicou tantos aliados e tantos políticos do próprio PT, né? Teve a lei de organizações criminosas, que também foi aprovada em 2013, durante o governo do PT, e que tem enquadrado vários políticos nesse delito de organização criminosa, e tem sim sido um dos motivos de tanta gente ter ido para a cadeia. Tem a alteração da lei da lavagem do dinheiro em 2012, que também garantiu a prisão de vários políticos. Isso tudo durante os governos petistas. Então, assim, não tem como a gente ficar partindo de suposições de como seria se o Haddad tivesse sido eleito. A gente tem que pegar o que aconteceu durante todas as eleições do PT, que foram muitas. E o que a gente tem durante esse período é o fortalecimento da democracia e fortalecimento, inclusive, da imprensa, que teve sim acesso a essas informações privilegiadas durante o governo do PT. E quanto a você pegar um dinheiro e diluir e dividir de uma maneira mais democrática entre todos os meios de comunicação, isso não é uma maneira de cercear a liberdade de imprensa, muito pelo contrário, isso é uma maneira de você garantir outras vozes também e de você acabar com o monopólio. Todo país, qualquer país capitalista sério, ele tem sim leis para controlar o monopólio, para controlar a distribuição de dinheiro do governo para as imprensas e para garantir que não haja, por exemplo, um monopólio cruzado, para que uma mesma empresa não tenha jornal, rádio e TV ao mesmo tempo. Inglaterra, Estados Unidos, Alemanha, França, todos agem assim. Então, o que o PT queria fazer nesse sentido era nada além do que você está garantindo uma competição um mercado que é um mercado capitalista, que é o mercado da imprensa, uma competição mais igual, né? Nada além disso. Agora, Kim, não dá para ter bola de cristal aqui. Vamos ver os fatos. O Guga é um menino muito ingênuo, né? O Guga é um menino que ainda tem muito a aprender na vida, porque realmente acreditar que o PT estava querendo fazer redistribuição de verba de imprensa para democratizar o acesso e não para beneficiar os aliados e perseguir os adversários e mais. Achar que dizer que o PT fortaleceu o Estado Democrático de Direito. O PT colocou o Congresso de Cócoras com base na propina, pô. Pelo amor de Deus, isso aí não é fortalecer o Estado Democrático de Direito. E mais, vamos lembrar que você falou da Lei de Organização Criminosa, que foi aprovada em 2013, que foi aprovada no governo Dilma para perseguir manifestante. Se voltou depois contra o PT, a revelia da vontade deles. Mas à época, a delação premiada, organização criminosa, isso era para manifestante entregar quem estava organizando o protesto contra o governo, e aí você enquadrar esses caras na lei de organização criminosa. Esse é o contexto aí que você fala. Veja bem, a gente tem que comparar. O PT, ele teve sim uma série de leis que eles aprovaram e que garantiu sim o fortalecimento do Estado Democrático de Direito. Isso não é uma opinião minha, isso é uma opinião inclusive do Sérgio Moro, que é visto como o maior símbolo de todo esse combate à corrupção, já que a Lava Jato foi um período onde a gente viu a justiça realmente investigando e prendendo políticos de uma maneira como a gente nunca tinha visto antes. Né? Quem é que o Moro disse que o PT fortaleceu o Estado Democrático de Direito? Quem disse? O próprio Sérgio Moro, assim que prendeu o Lula, ele disse que um dos motivos da prisão eram sim leis que tinham sido aprovadas durante o governo do PT. E depois, quando ele foi demitido há pouco pelo presidente Bolsonaro, né, agora ele não é mais governista, estou até aqui com a frase dele. Ele falou literalmente que o PT... É certo que o governo na época tinha inúmeros defeitos. Aqueles crimes gigantescos de corrupção que aconteceram naquela época. Mas foi fundamental a manutenção da Polícia Federal para que fosse feito um bom trabalho, seja de bom grado ou por pressão da sociedade. Mas isso, a autonomia foi mantida.
E ele depois ainda reforçou dizendo que sim, que o PT não se meteu na justiça. E na época da Lava Jato também. Mas isso é só para pincelar a opinião de uma pessoa que é vista como, inclusive, adversário pelo PT, mas que tem, pelo menos, essa grandeza de admitir o que é o óbvio, que é um fato. Não dá para a gente negar. Agora sim a gente tem um governo que está indo, graças a uma decisão do Flávio Bolsonaro, a todas as investigações criminais que partiam de dados do COAF e da Receita Federal ficaram paralisadas por meses, a partir de uma decisão de um único ministro do STF, depois de um pedido do Flávio Bolsonaro. A gente tem um presidente agora que ignora a lista tríplice, ao contrário do PT, que foi o partido que passou, assim, a aceitar um procurador que era escolhido por uma lista tríplice formulada pelos procuradores. O FHC, ele tinha um engavetador geral da República na época dele. O Bolsonaro, o Temer também escolheu um a dedo. O Bolsonaro fez a mesma coisa, colocou o Aras, que está se mostrando um procurador do Bolsonaro, não um procurador de Estado. A gente tem agora a Polícia Federal aparelhada, a gente tem agora um presidente que se mete na Receita Federal, a gente agora sim tem um presidente que é tóxico para a democracia e que ameaça a imprensa e que não deixa a imprensa trabalhar e atuar. Essa é a realidade. O PT não fez nada disso. O PT fortaleceu o Estado Democrático de Direito. Quem está colocando a nossa democracia em risco é o Bolsonaro. Não tem como a gente passar pano para isso. Isso é um fato. Não tem como você. Não estou passando pano para isso. Estou dizendo que o PT manifestamente, não é suposição minha, não é adivinhação, manifestamente, assumidamente, quer controlar o Ministério Público Federal de Justiça, criou o CNJ para isso, aliás, tomou uma medida concreta para isso, né, a revelia da magistratura, do próprio Poder Judiciário, e efetivamente atuou para acabar com as instituições, enfraquecer o Estado Democrático de Direito, na medida em que instaurou, né, o propinoduto, a propinocracia, né, mantendo o Congresso Nacional sujeito ao Executivo em razão disso, e que o próprio PT assume. Eu não estou negando aqui que a Polícia Federal teve autonomia e o Ministério Público Federal teve autonomia nos governos petistas. Eu estou falando que para os petistas isso foi um erro, eles mesmos dizem que isso foi um erro e que eles mesmos afirmam que uma vez no poder vão modificar isso. Pô. Isso é manifesto do PT, não é achismo meu, isso é o que eles estão falando que vão fazer. Kim, uma série de coisas que eles falaram que iam fazer, eles não fizeram em outros momentos. E o próprio Haddad, na época em que ele era candidato, ele disse que muitas daquelas coisas que estavam colocadas no projeto de campanha dele, ele não iria cumprir, ele não tinha nenhum perfil autoritário. O Haddad, entre todos esses candidatos do PT, talvez seja um perfil mais democrático, a pessoa que tem um maior diálogo com outros partidos, dos nomes do PT, talvez seja o Haddad. Para mim, se for para partir de uma... O cara que prometeu dar graça para ele sair da cadeia, a revelia da justiça. A verdade é a seguinte, a gente tem que ver os fatos, e o fato é, inclusive dito pelos opositores do Lula, durante o governo do PT, uma série de políticas favoreceram, sim, a consolidação de todas as instituições que hoje podem ou podiam processar. Com o Bolsonaro, estão todas elas ameaçadas. Ponto final. E em um ano de Bolsonaro, a gente tem o Brasil à beira, sim, de uma ruptura da democracia, que só não vai acontecer porque ele ainda não tem força para isso. E a gente tem, sim, as instituições, portanto, em xeque. Se você tem uma democracia ameaçada, você tem todas as instituições ameaçadas. É isso que está acontecendo, e isso nunca aconteceu, nunca chegou perto de acontecer com o governo do PT. Por mais que você pegue um manifesto, ou você pegue uma palavra ou outra de alguém que seja do partido. Na prática, o que a gente tem é que o PT foi um partido que ajudou, sim, a consolidar a nossa democracia. A nossa democracia agora está ameaçada. Em um ano de Bolsonaro, e agora eu acredito que, inclusive, você tenha percebido isso. Bom, a gente tem que terminar aqui. Vai, suas considerações finais. Então, as considerações finais são o seguinte: o Bolsonaro, sim, atua para aparelhar a Polícia Federal, sim, atua para blindar os próprios aliados, porém o PT tinha a mesma intenção, mas o Bolsonaro viu a experiência pela qual o PT passou e que o próprio PT não tinha como saber. E o outro ponto é o seguinte: não tem como falar em consolidar a democracia num partido em que financiou suas campanhas que levaram à vitória à eleição presidencial com propina, ou seja, uma distorção do sistema democrático com base em dinheiro ilícito. E o outro ponto é que, uma vez no poder, então,
tanto a maneira de chegar ao poder é ilegítima, né, com dinheiro roubado, ilícito, como a maneira de se manter no poder também é ilegítima, também é ilícita e antidemocrática, que é submeter o Congresso na base da propina. Aí quem está sendo ingênuo também, agora a gente tem que terminar, está sendo o Kim, querendo dizer que o PT instaurou isso, como se não existisse o propinoduto, uma coisa que é completamente cultural e existe em todos os governos, não só no governo federal, qualquer prefeitura, o governo estadual, você vai encontrar esse tipo de estratégia de político que se alia a empresários e que suborna e que paga mensalão, etc. Mas a gente vai ter que terminar aqui. Eu só acho que, mais uma vez, a gente tem que ficar, todos nós precisamos ficar como nunca precisamos ficar na época do PT, atentos, sim, a todos os passos que estão sendo dados pelo Bolsonaro. A nossa democracia está em risco, as instituições estão em risco, o combate à corrupção está em risco com o aparelhamento da justiça. Kim, semana que vem tem mais, hein? Vamos ver se a gente vai ser Bolsonaro, né? O cara está fazendo tanta coisa que vai ter que ficar nele, pelo jeito. Semana que vem, tudo indica, o tema será o vídeo da reunião ministerial. Vamos ver, né, o que tem nesse vídeo, afinal. O que tem nesse vídeo? Parece que o vídeo é bomba. Tem guerra de versões. Tem uma galera apurando dizendo que é bomba, tem uma galera apurando dizendo que não é, que é traque. Eu tô sentindo cheiro de bomba. Tô sentindo aquele cheiro de fumaça no ar aí. Valeu, Kim. Até semana que vem.